Oi, gente, aqui é a professora Juliana. Nós vamos dar continuidade ao que nós vimos na aula passada. Livro 2, capítulo 1, Carta do Leitor. A carta do leitor é aquela carta enviada pelo leitor a um veículo de comunicação, onde ele dará a sua opinião sobre determinada matéria que tenha sido veiculada ali, seja ela uma opinião positiva ou negativa. Ou seja, funciona como um feedback. Ele vai dar uma resposta com relação ao que ele está acompanhando nesse jornal ou revista, seja ela positiva ou negativa, como eu já falei. Vamos aqui. É um tipo de carta veiculada em jornais e revistas, lembrem-se, digitais ou impressos, tá? Onde os leitores podem apresentar suas opiniões sobre as matérias veiculadas em tais meios de comunicação. Ou seja, o leitor ele vai estabelecer uma comunicação com um veículo de comunicação, dando a sua opinião. É uma importante ferramenta de produção de pauta para os veículos de comunicação. Por quê? Esse veículo de comunicação, a partir dessa carta recebida, vai entender quais são os principais temas que os leitores querem ver com relação a matérias produzidas e também os temas de que eles não estão gostando. O que será preciso melhorar, ok? Aqui eu coloquei um esquema para nós entendermos melhor como funciona isso. Ou seja, o jornal ou revista, seja ele digital ou impresso, vai lançar uma matéria, vai divulgar, produzir. O leitor fará a sua leitura e dará a sua opinião através de uma carta. Essa opinião poderá ser positiva ou negativa, como eu disse anteriormente. E assim ele estabelece uma comunicação com o veículo de comunicação, dando feedback, ou seja, uma resposta com relação ao material que está sendo produzido por esse jornal ou revista. Essas cartas do leitor são selecionadas e elas ficam numa seção específica dentro do jornal ou revista, que pode ser chamada de carta do leitor, seção do leitor, dependerá do veículo de comunicação. O que é que o leitor poderá comunicar a esse veículo de comunicação? Ele poderá fazer elogios, críticas, dar sugestões e até mesmo tirar dúvidas. Vamos entender melhor os elementos da carta do leitor. Eles são bem parecidos, vão lembrar muito a carta pessoal. Nós teremos o remetente, ou seja, o leitor, que enviará uma carta para o veículo de comunicação, será o nosso destinatário, sobre determinado assunto. Vai dar a sua opinião sobre algo que ele viu veiculado naquele jornal ou revista. E a linguagem que ele utilizará dependerá do veículo de comunicação para o qual ele está enviando a carta. Ou seja, se eu tenho uma revista mais voltada para economia, política, ciência, ele utilizará uma linguagem mais formal. Caso esse veículo de comunicação seja uma revista para jovens ou até mesmo crianças, eu posso utilizar uma linguagem informal. Aqui, como eu já falei antes, a carta do leitor lembrará o formato da carta pessoal. Terá local e data, o vocativo, ou seja, a pessoa a quem ela é dirigida, o veículo de comunicação, ao redator-chefe do jornal O Estado de São Paulo, a equipe de redação do jornal O Povo, ok? Terei a mensagem, ou seja, a opinião do leitor, despedida e assinatura. E acontece o seguinte, quando essas cartas são recebidas pelas redações desses jornais, essas cartas são filtradas, são selecionadas, são separadas por assunto, elas também os seus erros são corrigidos, eu posso ter alguma adaptação e também algumas cartas são publicadas na íntegra, ou seja, da maneira como foram escritas. Já outras cartas, eu vou selecionar os meus pontos mais relevantes para serem publicados. Vamos lá. Antes de ser publicado, ou seja, essa carta é revisada por uma equipe, adaptando o texto e corrigindo seus possíveis erros. Pode ser publicada na íntegra, ou seja, completamente da maneira como ela foi enviada,
ou somente os seus trechos mais relevantes. Costumam ser agrupadas por assunto. Prestem atenção, quando eu falo na íntegra, o local e a data, ele vai ser remanejado. Nós veremos, tem uma adaptação. Como é que isso acontece? É colocado o nome da pessoa e o local de onde ela enviou a carta embaixo. Tipo, Juliana Lima, Fortaleza, Ceará. Se fosse eu que tivesse enviado uma opinião para determinado jornal ou revista. Aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? Esse primeiro exemplo aqui, eu criei para que vocês entendam melhor o funcionamento. Aqui eu tenho um exemplo de uma carta escrita, da maneira como ela foi escrita e enviada para a redação. Já esses outros dois exemplos, as cartas já passaram por uma filtragem, uma seleção e foram corrigidos os seus erros, tiveram as adaptações necessárias. Primeiro, local e data, ó. Fortaleza, 3 de abril de 2020. Olha o ponto final, não esqueçam. Essa carta é destinada a quem? A que veículo de comunicação? A revista A Força da Mulher. Gostaria de parabenizar a equipe de redação pela excelente reportagem intitulada O Poder da Mulher Empreendedora, presente na edição 256. Concordo plenamente com o pensamento da psicóloga Olenka Tavares de que a mulher deve ir em busca de seus sonhos. Atenciosamente, Clarice Taviani. Perceberam? Ela está fazendo um elogio com relação a uma matéria publicada nessa revista. Aqui é a carta em si. Vamos ver como é que fica dentro de um jornal ou revista. Que nós percebemos que nós não temos local e data. O que é que nós teremos? A identificação da pessoa, do remetente, ó. Dilma Maria Reimann, Florianópolis, ou seja, o local. E aqui o tema de que tratará a carta dela. Animais abandonados. É triste a situação dos animais nas ruas dos bairros e até no centro de Florianópolis. Algo tem que ser feito. Com a chegada do verão, é ainda mais triste. Os animais famintos, com sede, é tudo muito cruel. E sabem de quem é a culpa? Dos humanos que abandonam seus animais nas ruas. Desse jeito, não pode continuar. Algo tem que ser feito. Onde moro, no sul da ilha, eles desovam os animais perto das casas onde moram pessoas que gostam de animais. Isso é certo? Transferir a responsabilidade para outros? Eu chamarei a polícia se testemunhar uma cena dessas. Essas pessoas são criminosos que se dizem gente de bem, pois abandonar um animal indefeso nas ruas é um crime. Vamos ficar atentos e tomar providências para punir os culpados, não permitindo que isso continue. Ou seja, ela fez uma crítica não com relação ao que foi publicado nesse jornal, mas sim com relação à situação da cidade onde ela vive, ou seja, o jornal não circula naquela região, então, através do jornal, ou seja, o jornal foi o veículo que ela encontrou para se expressar, para fazer a sua crítica com relação à situação dos animais abandonados em Florianópolis. Vamos para o nosso segundo exemplo aqui embaixo. O vampiro carioca. Essa carta do leitor foi publicada na revista Veja, eu acho que do ano de 1987, se não me engano. E vai trazer a opinião da senhora Rosângela Regina Ribeiro Freire, de São Paulo, capital, ok? O vampiro carioca, entre aspas aí, a ironia. Achei injusta a colocação feita sobre o cantor Belchior na reportagem O Vampiro Carioca. Ou seja, esse O Vampiro Carioca aqui é o nome da reportagem, publicada na revista Veja em 1987. Realmente ele lançou não um, mas 2 discos belíssimos no final da década de 70. E depois deu um tempo. Afinal, ele é um poeta e não uma linha de montagem. Perceberam? Ela vai fazer uma crítica com relação a uma reportagem veiculada naquela revista. Ela não gostou do teor da reportagem, da maneira como ela foi abordada. Gente, por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Bom estudo para vocês. Se tiverem alguma dúvida, revejam a nossa videoaula de hoje. E lembrem-se, redação em foco. Até a próxima.